Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa Repórter Sindical mais um, o mundo do trabalho no ar, hoje com o segundo programa da série Sindicalismo pós-reforma trabalhista. Nós abrimos a série com João Guilherme Vagar Neto, que é um consultor sindical respeitado, respeitável, e que fez uma análise, uma avaliação muito concreta, muito densa da reforma sindical e também propôs ações para o sindicalismo na linha da resistência, né? Preciso resistir, fazer frente aos ataques do capital selvagem e do governo a seu serviço, que está aí do Congresso também, que é um Congresso muito pobre em termos de quadro, muito pobre em termos de qualidade política. E nós vamos dar seguimento durante este mês de agosto, debatendo sempre como é que o movimento sindical, as diversas entidades, as diversas correntes do sindicalismo estão se posicionando frente à reforma. Já atuaram na época do debate no Senado, que na Câmara passou que nem trator, né? Mas no Senado as entidades tiveram uma atitude, uma postura muito boa. Hoje nós vamos receber aqui o Arthur Bueno de Camargo. O Arthur é vizinho da minha cidade lá de Americana, o Arthur é de Limeira, né? Conheci o Arthur lá em 1975, 1976, então faz tempo. E o Arthur preside a CNTA, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação e Afins, na indústria, né, de alimentação, e coordena o Fórum Sindical dos Trabalhadores. Então eu quero falar com o Arthur hoje mais sobre o Fórum, que é uma entidade que agrega as confederações de trabalhadores. Arthur, obrigado, pela sua presença aqui. Eu sei que sua agenda é doida, mas você conseguiu uma janela de tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Franzinho, por essa oportunidade. É um prazer imenso poder estar aqui hoje para que a gente possa realmente estar fazendo uma discussão, principalmente com relação a tudo isso que está acontecendo em nosso país, especialmente com relação a esta reforma trabalhista, entre aspas, desmonte do movimento sindical e retirada de direito da classe trabalhadora. Perfeito. Arthur, eu quanto mais conheço a respeito da reforma trabalhista, sindical e também da justiça do trabalho, porque ela é uma bomba, arrasa quarteirão, mas eu fico convencido da sua gravidade, do seu caráter nefasto e agressivo. Hoje mesmo pela manhã nós tivemos um seminário que continuará na sexta em Guarulhos, e lá estiveram o Aldo Ribeiro. O Aldo falou de coisas mais da conjuntura, coisas mais amplas, e o Paulinho também, Paulinho da Força, e o Clemente Gans do Diese, que fez uma fala muito honesta a respeito do real conteúdo dessa reforma. Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre como é que o FST está vendo e enfrentando a onça. Temos a Ariane Soares, que é da Agência Sindical, nos acompanha todos os programas. Tudo bem com você, Ariane? Tudo bem, João Franzinho. Muito boa noite a você, boa noite, Arthur, e boa noite a você que nos acompanha em mais uma programação do Repórter Sindical na web. Estou aqui para receber as suas perguntas. Você pode participar através do nosso WhatsApp. O número é fácil, 011 942709363, está aí na sua tela. Eu vou repetir, 011 942709363. Também estamos ao vivo no Facebook, lá você pode também interagir, compartilhar com seus amigos, deixar seu comentário que a gente encaminha o entrevistado. Também temos o e-mail, se você preferir, mande para tv@agenciasindical.com.br. Muito obrigada. Arthur e todos, nós vamos no sábado, o nosso programa passa em Guarulhos, na TV Comunitária de Guarulhos, todo sábado às 20h30 às 21h30 no canal 3 da NET. Também passa em Brasília às segundas-feiras ou terças? Às terças-feiras, das 18 às 19 horas no canal 12 da NET. Então o programa vai passar também em Brasília e as pessoas que nos acompanham lá verão o Arthur certamente na TV. Arthur, antes de falar da reforma trabalhista, o que é o Fórum Sindical dos Trabalhadores? O Fórum Sindical dos Trabalhadores é uma instituição que agrega hoje 19 confederações de trabalhadores e aonde nós representamos 80 milhões de trabalhadores
em nosso país. E o fórum ele tem como objetivo de poder, inclusive, estar fazendo a luta da classe trabalhadora. É uma luta que nós entendemos que, principalmente nesse momento, é essencial para que nós possamos resistir a todos esses ataques deste governo e de parte desse Congresso que também vem apoiando essas maldades apresentadas por este presidente da República. Agora, o fórum, ele existe juridicamente constituído ou é mais uma organização de caráter político-sindical? Não, o fórum ele não existe realmente de direito, juridicamente, ele é uma organização, mas nós temos a CCT, que é a Confederação, é uma organização das confederações de trabalhadores, que ela sim, ela existe direito e tem inclusive CNPJ, é reconhecida, certo? Mas o Fórum Sindical dos Trabalhadores é simplesmente uma ferramenta para agregar a luta sindical das confederações, das federações e também dos sindicatos de trabalhadores. A sua sede é em Brasília? A sede é em Brasília e nós temos também os fóruns estaduais, né, Francine? É onde nós temos vários estados que já estão organizados com os fóruns estaduais, que é uma continuidade do trabalho deste Fórum Sindical dos Trabalhadores Nacional, o qual eu assumi a coordenação, fui eleito como coordenador no mês de dezembro do ano passado. O mandato é de 2 anos, estamos procurando aí desenvolver um trabalho dentro da medida do possível. O coordenador anterior era o Lourenço Prado da Contec, nosso amigo, manda um abraço ao Lourenço. Aliás, os bancários agora da Tabase em setembro e terão uma dificuldade pela frente, que evidentemente que os banqueiros vão querer jogar pesado. Arthur, você acompanhou lá os debates da reforma trabalhista no Senado, porque na Câmara não houve possibilidade de debate. O governo passou com o trator na calada da noite, no melhor estilo autoritário, sem considerar que os trabalhadores precisavam ser ouvidos. Só ouviu o capital selvagem. Aí no Senado, vocês atuaram. Me conte um pouco como é que foi essa atuação no Senado e que lições vocês extraíram disso. Olha, Francisco, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui de que o que ocorreu dentro da Câmara dos Deputados é inadmissível. É impossível você discutir uma reforma trabalhista, né, desse tamanho do qual realmente foi apresentado pelo presidente da República e depois acrescentado com 97 itens pelo relator, né, o Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que realmente foi o relator na Câmara dos Deputados, aonde nós não tivemos a menor possibilidade de poder fazer uma discussão sobre todos os pontos que contém nessa chamada reforma trabalhista, que na verdade é um desmonte do movimento sindical e retirada de direitos dos trabalhadores. No Senado nós tivemos um pouco mais de oportunidade para que a gente pudesse aprofundar um pouco mais na discussão. Mas, evidentemente, que com esse trator desse presidente da República, até comprando alguns parlamentares, né, por mais que nós tentamos apresentar proposta que pudesse, pelo menos, prolongar um pouco mais o debate e dar oportunidade de aprofundarmos um pouco mais no debate, mas sem nenhuma condição realmente e sem a menor sensibilidade por parte de a grande parte dos parlamentares que aprovaram esta reforma no Senado, acabou também sendo aprovado e hoje nós estamos aí procurando a resistir à aplicação desses pontos que constam nessa reforma trabalhista. Arthur, me parece que o governo atropelou até o próprio ministro do Trabalho, o Ronaldo, né? Havia uma discussão com o Ronaldo em torno daqueles 8 pontos, daí a pouco apareceram 118 pontos, provavelmente a mão das entidades patronais. Consta até, fala-se por aí, que até o presidente de uma corte do trabalho, de uma corte máxima, que teria dado o pacote pronto para o relator. O Marinho, o relator, eu acho que ele nunca entrou no sindicato, eu nem sei se ele já passou alguma vez na porta de algum sindicato para saber o que é uma entidade de classe. Mas o fato concreto é que agora a reforma está aí e tem prazo para entrar em vigor em meados de novembro. Fala-se que haverá uma medida provisória do Temer a ser apreciada pelo Congresso, que fará remendos no texto e cuidará do custeio, normatizará o custeio.
Eu quero saber se você está acompanhando as discussões dessa medida provisória ou se isso é mais um passa-moleque. Olha, Franzinho, eu, com todo o respeito que eu tenho por aqueles dirigentes sindicais que estão acreditando nessa possibilidade de uma medida provisória que possa minimizar um pouco tudo isso que foi colocado, mas não dá para você acreditar num presidente da República que não deu a menor satisfação para a representação dos trabalhadores enquanto se discutia essa questão da reforma trabalhista. E muito menos o Congresso Nacional também não deu realmente a menor satisfação para a representação dos trabalhadores. Tanto é que foram apresentadas mais de 850 emendas e sequer acataram qualquer emenda que pudesse realmente, pelo menos, buscar algumas alternativas sobre os pontos mais cruciais que tanto afeta a classe trabalhadora. Agora, acreditar numa medida provisória que vai vir e poder realmente resolver parte dessa questão, eu não acredito nisso e nós temos que tomar muito cuidado, que se essa medida provisória não se fala nela para que realmente ela possa ir para o Congresso e eles vão adiando, enquanto isso nós não fazemos as denúncias que temos que fazer dos parlamentares como eles vêm se comportando no Congresso Nacional para que a sociedade tome conhecimento e nós possamos realmente fazer uma grande renovação no Congresso, na representação do Congresso Nacional em 2018. Veja só, agora nas redes sociais especialmente, eu já chamo as perguntas já. Tem muito bate-boca sobre a Venezuela, que é ditadura, que é ditadura, que é ditadura. Gozado. No Brasil, o presidente da República, que não foi eleito, que chegou ao poder por manobras, transações e chicanas, mexe com a vida de todos os trabalhadores brasileiros, quer atacar os aposentados e pensionistas, não discute com as representações de trabalhadores e é democrata. Ditador é só o da Venezuela. É curioso isso, né? Você vê que se dá o adjetivo conforme a conveniência. O Eduardo nos avisa que tem as perguntas, eu queria passar para a nossa Ariane Soares, já encaminhar a primeira pergunta ao Arthur Bueno de Camargo, presidente da CNT Afins e coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores, o FST. Vamos lá, Ariane? Vamos. A primeira pergunta de Moacir Tesh, ele presidente da Contrato, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Ele mandou duas perguntas, se houver tempo a gente faz a próxima. Ele diz assim: como você vê o futuro do movimento sindical com as reformas trabalhista e sindical? Bom, primeiramente eu quero mandar um grande abraço para o meu grande companheiro Moacir, que nós estaremos juntos aí dia 28, lá em Genebra, onde nós vamos estar reunindo, inclusive, com as representações da OIT, porque eles nos chamaram para que a gente possa aprofundar um pouco mais na denúncia que nós fizemos de tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil. A denúncia feita na conferência anual, não foi? Exatamente. E agora nós fomos convidados, né? Está indo eu na coordenação do fórum, o Moacir, que também faz parte do Fórum Sindical dos Trabalhadores, e o Alberto, que é presidente da CONTAG, que também está dentro do fórum, e nós estaremos realmente se reunindo lá no OIT. Um grande abraço para você, Moacir. Moacir, olha, como que eu vejo o futuro do movimento sindical? Eu acho que primeiro eu vejo com otimismo. Eu sou muito otimista, e você sabe disso. Eu acho que nós estamos tendo a grande oportunidade para fazermos realmente uma grande luta de classe, né? E nós estamos tendo a oportunidade, inclusive, de revermos um pouco a atuação do movimento sindical. Eu acho que essa é a grande oportunidade para que nós possamos ir para as bases e, inclusive, começarmos a ter um diálogo mais próximo da classe trabalhadora e um diálogo mais aberto. Nós temos que abrir esse leque, começar a termos um contato mais direto com esses 14 milhões de desempregados que aí estão. O movimento sindical não pode ficar alheio a esses desempregados. O movimento sindical não pode ficar alheio aos estudantes, aqueles jovens que estão tentando se integrar no mercado de trabalho. Isso é fundamental. E eu acho que tudo isso que está acontecendo, esse massacre que está ocorrendo em cima da classe trabalhadora e do movimento sindical, cria-se uma oportunidade para que nós possamos fazer a resistência e, ao mesmo tempo, podermos estar inovando o movimento sindical e sairmos dessa luta com o movimento sindical muito mais fortalecido, Moacir. Perfeito. Como dizia o filósofo alemão, os fortes
quando tomam veneno, o veneno nos torna ainda mais fortes. Ficaremos mais fortes, sairemos mais fortes. Nos avisa o Edu que temos um correspondente. Todo o programa há um correspondente, uma hora o Diese, outra hora o Diap, outra hora outros jornalistas, amigos nossos. Hoje falará o Toninho, Antônio Augusto de Queiroz, que é histórico integrante do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Se o movimento sindical ficar sem recursos, o Diese será afetado drasticamente, o DIAP e o DIESAT, que é o que cuida da saúde, também será afetado. Você vê a gravidade e a extensão dessa maldade governamental. O Toninho vai falar sobre a PEC 287, que trata da reforma da Previdência. Vamos lá? Olá, Franzinho. Aqui é Toninho do DIAP de Brasília. Hoje eu vou falar da PEC 287, que trata da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, como todos se lembram, propõe modificar os 3 fundamentos da concessão do benefício previdenciário e todos eles em prejuízo do segurado. O primeiro é a idade mínima, que aumenta, o segundo é o tempo de contribuição, que aumenta, e o terceiro é o valor do benefício, que diminui. O governo, após ter arquivado a denúncia proposta pelo Ministério Público, pretendia retomar a votação desse tema no Congresso. Mas os partidos de sua base, inclusive o Centrão, já adiantaram que não tem condições de votar essa matéria na atual legislatura. Acham que já se desgastaram demais para defender um governo impopular. Aprovaram a reforma trabalhista, aprovaram o congelamento do gasto público e negaram ao Supremo a possibilidade de processar Michel Temer. Agora vão cuidar de sua reeleição. E o papel do movimento sindical é denunciar cada um dos deputados e senadores que aprovaram esses retrocessos sociais. Um abraço e até a próxima. Muito bem. Voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje com Arthur Bueno de Camargo, do Fórum Sindical dos Trabalhadores, é seu coordenador. Arthur, você disse aqui, eu queria ter em primeira mão, que dia 28 uma representação sindical brasileira estará na OIT, Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, na Suíça, para denunciar os abusos contidos na reforma trabalhista. Porque o Brasil, na reforma, além de ilegalidades, arbitrariedades e coisas que são inconstitucionais, o Brasil também feriu convenções internacionais das quais nós somos signatários, é isso? Exatamente. Essa é a denúncia de vocês? Qual vai ser o foco? Exatamente, essa é a denúncia que nós já oficializamos, a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, e nós acreditamos que o fato deles estarem nos chamando para fazer uma discussão mais aprofundada significa que realmente eles levaram em consideração a denúncia que nós oficializamos. E nós queremos, inclusive, estar mostrando claramente o que está acontecendo aqui no Brasil. Porque, Franzini, eu acho que deve ser uma preocupação da classe trabalhadora e de toda a sociedade. Nós estamos vendo a volta de uma ditadura. Olha, nós tivemos grandes dificuldades para ter acesso onde é chamado a Casa do Povo, que é o Congresso Nacional. Sim. Nós fomos proibidos de entrar lá para podermos realmente acompanhar a votação. Aquilo virou um bunker. Exatamente, né? E quem também não presenciou quando nós fizemos aquela manifestação, né, pacífica, no dia 24 de maio. 24 de maio. Ocupa Brasília. Ocupa Brasília, 24 de maio. Isso, exatamente. Bomba, fizeram exatamente. Quer dizer, aquilo ali foi um verdadeiro absurdo, né? Inadmissível, né? Certo? A falta realmente, primeiro a falta de preparo daqueles que estavam lá para manter a ordem. E segundo também, quer dizer, ficou muito claro de que a classe trabalhadora foi desrespeitada ali. E isso deve ser uma preocupação. E também nós queremos apresentar essas questões lá na OIT, para que eles realmente possam tomar conhecimento e acreditamos que possamos, inclusive, fazer com que o Brasil seja questionado, que o presidente da República seja questionado sobre todas essas questões que estão acontecendo aqui em nosso país, Brasil. Arthur Bueno de Camargo, além da denúncia na OIT, da mobilização das categorias, das entidades, federações, sindicatos, confederações, eu te pergunto, o FST estuda a possibilidade de questionar a medida judicialmente na primeira instância, na segunda instância, no TST, no STF? Como é que estão pensando? O jurídico já avaliou os caminhos?
Então, Francisco, nós temos como hábito no FST, sempre quando tem alguma questão jurídica, nós chamamos todos os departamentos jurídicos das confederações para fazer uma discussão mais ampla e que a gente possa realmente ouvir, né, cada advogado, cada advogada, a sua opinião. Hoje, dentro do FST, o posicionamento é o seguinte: não vamos entrar no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade dessa reforma trabalhista. Por quê? Porque, infelizmente, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal não tem sido posicionamento jurídico, e sim posicionamento político. E essa é uma grande preocupação. O que nós vamos estar fazendo é que cada empresa, em cada local que tentarem realmente implantar qualquer item da reforma trabalhista, nós vamos, além de fazer o trabalho político de resistência, nós também vamos estar entrando com ação de inconstitucionalidade em primeira instância na vara do trabalho, para que esse processo possa, inclusive, estar indo para a segunda e terceira instância. Enquanto isso, nós queremos ouvir aqueles juízes de primeira e segunda instância, o que eles pensam com relação a toda essa reforma trabalhista que foi imposta aí para a classe trabalhadora. Arthur, você acha então que o caminho jurídico nós temos alguma chance? Eu não tenho dúvida de que nós vamos encontrar nas varas do trabalho e nos TRTs nos estados, né, muitos juízes que vão realmente declarar vários pontos dessa reforma trabalhista como inconstitucional. Não tem como você realmente não entender que há inconstitucionalidade de vários pontos dessa reforma. Agora, evidentemente, certo, que a questão não é só uma luta jurídica. Conjuntamente a essa luta jurídica tem que ter a luta política. E isso nós temos que fazer, Francisco. Ao mesmo tempo que nós estivermos realmente fazendo as ações jurídicas, nós vamos também estar mobilizando toda a classe trabalhadora, toda a sociedade, com relação a essas questões que vêm ocorrendo em nosso país, tanto com a reforma trabalhista, como a tentativa também de aprovar a reforma previdenciária. E uma outra coisa, Francisco, que eu acho que é muito importante a sociedade tomar conhecimento. Hoje já se discute dentro do Congresso Nacional a possibilidade de uma reforma política. Sim. E esta reforma política é para proteger esses parlamentares que estão atuando em favor da proteção desse presidente da República e contra a classe trabalhadora. Então nós temos que tomar um cuidado danado com essa reforma política que eles estão pretendendo fazer, que não tem outro objetivo a não realmente se proteger do voto da sociedade. Pois é, quando uma instituição coloca a sua proteção acima do interesse público, do interesse nacional, e se vale de espertezas, de patranhas, se vale de manobras, ela deixa de ser uma instituição respeitável e passa a ser uma organização mafiosa. Então nós temos que ficar atentos para que o nosso Congresso não vire uma máfia para proteger maus elementos que tem lá, infelizmente levado pelo voto popular. Tem gente da pior espécie e manobra no sentido de preservar seus mandatos. Agora, o novo golpe agora chama parlamentarismo. Mas o povo está vacinado porque com o Jango fizeram a mesma coisa. Sabia que o Jango não só tinha 63% de aprovação, se soube depois, como qualquer candidato que ele apoiasse ganharia as eleições, provavelmente seria o Juscelino Kubitschek. Aí deram o golpe parlamentarista, portanto, a observação e o alerta do Arthur é muito importante. Eu queria saber se tem mais perguntas, eu encaminho as perguntas, senão eu sigo com o Arthur aqui. Pode ser? Vamos lá, Ariane Soares. Vamos, a pergunta de Chico Bezerra, do Fórum Chico Sindical. Bezerra. Chico Bezerra, do Fórum Sindical de São Paulo. Arthur, o movimento intersindical terá condições de barrar a proposta da reforma da Previdência nos moldes apresentados pelo governo? Eita. Grande abraço, Chico. Que bom que você está nos assistindo aí. Grande Chico, nosso grande amigo, nosso grande companheiro, sempre na ativa. Chico, olha, eu vejo o seguinte, eu acho que a partir do momento que nós começamos a nos organizar e fazermos uma resistência da reforma trabalhista, automaticamente nós vamos estar resistindo qualquer aprovação da reforma previdenciária. Por quê? Porque nós vamos fazer com que esses parlamentares que aprovaram essa reforma trabalhista
dê realmente uma resposta e uma justificativa para a sua base eleitoral. Então é importante dizer que dentro do fórum nós já montamos 5 comitês, cada comitê é composto por 5 confederações de trabalhadores e nós vamos visitar os 26 estados do nosso país e vamos lá vamos fazer um grande movimento, o lançamento desta campanha nós pretendemos fazer agora já dia 22 de agosto, pretendemos fazer o lançamento dessa campanha e nós vamos estar não só levando ao conhecimento da classe trabalhadora o quanto é prejudicial essa reforma trabalhista, como vamos estar criando resistência na aplicação dessa reforma trabalhista. Como também vamos estar levando o nome, o partido de cada deputado, de cada deputada, de cada senador, de cada senadora, como eles vêm se comportando no Congresso Nacional. Quanto à questão da reforma trabalhista e também quando votaram realmente a questão da possibilidade de processar ou não Michel Temer. Sim. A população tem que conhecer como cada deputado e cada deputada votou com relação a essa questão também, Franzino, porque, sim. Na minha opinião, é um absurdo realmente um parlamentar que representa o povo brasileiro votar contra o processo para investigar. Pois é, não era condenação. Não, para investigar. Eu acho que se o Michel Temer tivesse o mínimo de sensibilidade, ele poderia chamar a bancada dele e falar: eu não quero nenhuma proteção, eu quero ser investigado. Ora, se você não deve, por que realmente ir buscar meios de proteção se você não deve? Então eu acho que isso a sociedade precisa conhecer com clareza, porque a votação ficou meio confusa. Muitos não entenderam, Franzini. Eu já conversei com várias pessoas, porque o que estava se votando era o relatório. Sim. E o relatório era realmente contra. Era para não processar o Michel Temer, não investigar o Michel Temer. E aí, o cara, ele votou não, certo? Ele votou não. Quem votou não, certo? Ele estava votando exatamente para não permitir. Ele estava... E isso não foi muito entendido, claro, não sei se eu... Entendeu? Claro. Eu acho que nós temos que esclarecer isso. Sim. E aí, ele votou sim. Deu a impressão que o sim significava, não, está falando que pode processar. Sim. Não, o sim é porque concordava com o relatório contra. Sim é o relatório. Sim, era o relatório. Sim, entendeu? Eu acho que isso não ficou muito claro. E cabe, eu acho que ao movimento sindical, esclarecer a classe trabalhadora e a sociedade com relação a Perfeito. isso. Perfeito. Arthur, eu vou deixar uma pergunta no ar e você vai, que tem uma reportagem, é assim, os metalúrgicos, de certa forma, liderados, vamos usar a palavra liderados, que não é bem a palavra correta, mas digamos, a partir de uma iniciativa do Miguel Torres, presidente da CNTM, a CNTM integra o fórum? Opa, Miguel, grande amigo da gente, grande abraço aí, Miguel. Então, amanhã em São Paulo haverá uma segunda reunião do segmento metalúrgico. Todas as entidades metalúrgicas, de todas as correntes sindicais, políticas, etc., já fizeram uma primeira reunião. Amanhã farão um segundo encontro em São Paulo, sexta-feira, e já marcaram um ato nacional para o dia 14 de setembro para definir a resistência já nas campanhas salariais. Depois eu queria saber no âmbito da CNTA, dos trabalhadores em alimentação, como está isso e também qual é a orientação que o Fórum está passando para os sindicatos, federações e confederações, digamos, da sua representação. Temos uma reportagem que foi a recente inauguração da sede da CTB, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Vamos lá, Edu, vamos ver? A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil inaugurou no dia 3 de agosto sua sede nacional própria na cidade de São Paulo. A festa teve presença de dirigentes da CTB de todo o Brasil, políticos, militantes e foi animada pelo músico e violonista Altair Rodrigues. Olha, nessa década a CTB teve grandes vitórias, se organizou no Brasil inteiro, esteve presente em todas as lutas e mobilizações dos trabalhadores, em defesa da democracia, e nesse esforço de consolidar nossa organização, nós adquirimos uma sede própria, ampla e espaçosa, que é motivo de alegria, de honra para todos nós.
A CTB inaugurando essa sede própria hoje, ela já dá um alento e uma esperança de que nós temos ainda força, entendeu? Pessoas fortes, pessoas com atitude, com garra, para poder continuar defendendo os trabalhadores. Eu estou muito feliz, porque a inauguração dessa sede é resultado de um esforço, de uma luta e principalmente de uma coisa chamada cidadania, democracia e socialismo, que é o principal. É o fortalecimento da central. A CTB tem um papel importante na luta política no Brasil hoje. É uma central combativa, uma central que tem um lado claro em defesa do Brasil, dos trabalhadores, da democracia. E ter essa sede própria é mais um passo na sua construção, no seu fortalecimento. A inauguração dessa sede, ela vem coroar de forma concreta o crescimento da CTB. Isso é uma sede dessa bonita, que para o trabalhador é uma coisa importante, né? O trabalhador gosta de coisa bonita, de coisa bem feita. Então coroa esses 10 anos de batalha, por isso toda essa alegria que nós estamos aqui. A CTB ter, num momento como esse, né, de crise, de grandes problemas, ter investido justamente nessa obra importante, que é ter a sua sede própria, a gente tem que valorizar. Valorizar a gestão dos companheiros da CTB, parabenizar todos os nossos dirigentes sindicais aí do plano da CTB e dizer que isso aqui é um marco, sinceramente, tá certo, de uma boa administração. Eu acho que é muito bom as centrais sindicais se constituírem, mais do que isso, ter a sua sede como essa aqui. É um investimento positivo, um financiamento dos trabalhadores e um local que com certeza haverão debates, haverá reuniões unitárias e isso é positivo para a CTB e para as centrais sindicais no Brasil. Parabéns aos companheiros da CTB. E aqui se constitui mais uma trincheira importante de luta da classe trabalhadora. Nós queremos, nesse espaço, convergir a comunicação, a solidariedade, a unidade da classe trabalhadora. Portanto, esse espaço é um espaço que precisa, né, de todas as maneiras, ser valorizado, ser prestigiado, porque é uma casa de todos nós. Muito bem, muito boa matéria. Obrigado, Prado, obrigado, Eduardo, obrigado a todos os que nos ajudaram a fazer, a produzir a reportagem. Arthur, categorias como os metalúrgicos, os engenheiros, os professores, nós recebemos um material da FEPESP, Federação dos Professores, presidida pelo Celso Napolitano, que eles também estão fazendo a resistência com os 25 sindicatos, já agora. Quero saber no âmbito da CNTA, são cerca de 160 sindicatos, acho que 12 federações, qual é a orientação e o que efetivamente está sendo feito? E que orientação o Fórum Sindical dos Trabalhadores está passando para os seus filiados? Bom, é importante essa pergunta, porque como nós vamos fazer a resistência? Dentro das convenções e acordos coletivos de trabalho. Tá. Aí que realmente nós vamos estar fazendo a grande mobilização e você abordou muito bem, né? O companheiro Miguel Torres, né, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, vem fazendo um grande trabalho com a base e já vem trabalhando nisso. Eu estive com ele ontem, inclusive, né, conversamos um pouco a respeito disso e nós estamos fazendo tanto a organização por categoria, como estamos fazendo também o trabalho pelo fórum. Tá. Né? Então, quando nós estivermos descendo pelas bases, as confederações através dos seus comitês, indo para os estados, nós vamos aproveitar a oportunidade, vamos estar reunindo as representações de todas as categorias dos trabalhadores para que nós possamos fazer uma ação conjunta de resistência. A ideia é constar em todos os acordos e convenções coletivas de trabalho de todas as categorias uma cláusula aonde nós possamos garantir que qualquer item da reforma trabalhista que porventura qualquer empresa queira aplicar, terá que discutir com a representação dos trabalhadores. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa fazer a grande resistência perante a classe trabalhadora, perante os empresários. Agora, Franzino, uma coisa importante que eu acho que nós precisamos deixar muito claro.
Hoje eu estava conversando um pouco com o Clemente sobre isso. Clemente do Diese. Do Diese, o grande Clemente. E também tem o Clemente de Osasco, dos metalúrgicos de Osasco. Ah, é? O Clemente de Osasco? Não, eu não tive a oportunidade. O Carlos Aparecido Clemente, que é um soldado dedicado às causas da saúde e segurança no trabalho. Exato. Então, Franzinho, é o seguinte, aí o Clemente falou, Arthur, como que você está sentindo a questão dos empresários, né? E aí eu dizia a ele o seguinte, o que está acontecendo? A elite da classe empresarial, do setor econômico, financeiro, certo? Estão vibrando, que agora eles vão poder realmente estar fazendo tudo aquilo que eles sempre desejaram fazer, né? E é bom que se diga que essa reforma aí não foi escrita por esse governo, não. Foi escrito pela CNI e seus aliados. Seus satélites. Seus satélites, muito bem. E aí, Franzini, eu dizia para o Clemente o seguinte, o que vem acontecendo? A elite e os grandes grupos empresariais estão vibrando aí com essa reforma trabalhista. Mas aquele pequeno empresário que está no dia a dia lá na sua empresa, está muito preocupado com essa reforma trabalhista. Primeiro que ele não está entendendo muito bem tudo isso que está acontecendo. Até porque não foi discutido com ele. Exatamente. E aí o que acontece? Essa nata empresarial, desses grandes grupos empresariais, desconhece a realidade do dia a dia dentro da empresa. Então está havendo aí realmente um espaço entre a elite empresarial e aquele empresário que fica no dia a dia ali na sua empresa para poder estar produzindo e poder estar abastecendo o mercado. E é isso que realmente eu acho que nós temos que ater a essa questão, Franzini, e podemos estar inclusive fazendo uma discussão com esses empresários. Nós não fugimos da discussão, nós queremos realmente fazer essa discussão. Eu, inclusive, cheguei a propor para a CNI, para um dos diretores da CNI, por que nós não montamos um grande comitê nacional e vamos fazer um grande seminário com representações dos trabalhadores e representação dos empresários e vamos esmiuçar essa reforma trabalhista e vamos ver na prática o que é possível realmente ser aplicado e o que não é possível, não é viável aplicar. Nós vamos chegar, sem sombra de dúvida, de que tudo aquilo que está na reforma trabalhista, da forma que ela foi aprovada, é inviável e não vai beneficiar ninguém. Vai criar um conflito sem precedente e que não vai trazer absolutamente nenhum benefício a nenhuma das partes. CNI, para quem não sabe, é a Confederação Nacional da Indústria. E digo mais, aqui o industrial sem indústria, que é o Paulo Scaff, que preside a Fiesp, eu não sou advogado da defesa da Fiesp, mas acho que ele desmoraliza a Fiesp, não é dono de fábrica. Como é que ele pode presidir uma federação das indústrias? Bate no imposto sindical, porque boa parte das entidades patronais é abastecida pelo duto do Sistema S. Aí tem dinheiro para dedéu, tem muito dinheiro que nunca prestaram contas para ninguém e eles se valem desse dinheiro para dizer, não precisamos de imposto sindical. Por quê? Porque se valem do caudaloso rio de dinheiro do Sistema S. Então, o que o Arthur apontou é uma coisa concreta. A reforma trabalhista e sindical, do jeito que foi feita, ela desorganizará relações entre capital e trabalho e naquilo que é um ambiente onde dá alguma paz entre capital e trabalho, ela estabelecerá o conflito como uma norma permanente, porque estará pisando na garganta do trabalhador. E o oprimido um dia se vinga do opressor. Ninguém aceita ser oprimido de graça, ninguém aceita ser humilhado, vilipendiado, que lhe batam a carteira dos direitos do jeito que estão fazendo. Haverá, na hora certa, um troco. Isso gerará um ambiente de conflito muito forte nas fábricas. Eu conheço muito dono de indústria, que certamente de comércio, etc., que não adota esse tipo de procedimento. É gente que quer trabalhar, que quer que os trabalhadores também evoluam junto com a empresa. Então, boa observação fez o Arthur. Arthur, nós temos aqui, Arthur Bueno de Camargo, temos um intervalo, que é a UGT e o Sintoresp. Vamos lá, Edu, e daqui voltamos com o Arthur, ok? Você já viu aqui no SHTV que a Escola de Hotelaria Aparecido Molitor oferece diversos cursos para os trabalhadores durante o ano letivo. A novidade é que no mês de julho,
foi realizado o curso rápido de férias Pães Artesanais. A ação pioneira visou aprimorar o que já foi aprendido pelos alunos durante o primeiro semestre, como explica Darli Alves, diretor da Escola de Hotelaria. Estamos atendendo o anseio dos alunos em si. A procura foi tão grande pelos cursos que nós oferecemos na escola e os próprios alunos nos solicitaram até, falaram assim, por que não, então, não criarmos um curso de férias para que nós possamos dar continuidade, porque nós queremos estar próximo do conhecimento cada vez mais, porque é muito rico o conteúdo que os nossos docentes, tanto a Priscila Descov quanto os demais professores têm passado para os nossos alunos, e daí o Sintoresp, como sempre, né, ele está aqui para atender a categoria, os trabalhadores em bares, restaurantes e hotéis, e daí sim veio essa iniciativa então de criarmos o curso de férias. No total, 2 turmas, uma no período da manhã e outra da noite, participaram de 8 encontros entre aulas teóricas e práticas. Eles conseguem reproduzir em casa e quem sabe até depende deles para vender também, né? Então aqui a gente está fazendo o pão Petrópolis, que é um pão de forma, o bauruzinho ou o joelho, que a gente conhece porque ele fica com a aparência dele dobradinho, né? O pessoal chama de joelho. Lá na outra bancada, o pão sovado e o pão de frios. Põe mais água, Calu. Põe, mais água. Isso. E na última bancada, o pão de forma integral. E eles vão ter mais produções que ao longo a gente vai acompanhando. E claro, depois é só apreciar os pães e provar as delícias. Para quem ficou interessado, em dezembro será realizado outro curso rápido de férias com um novo tema. Fique atento. Em nossos canais oficiais divulgaremos mais informações. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar hoje, no segundo programa da série Sindicalismo Pós-Reforma, com Arthur Bueno de Camargo, presidente da CNTA Afins e também coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Arthur, nós vamos voltar às perguntas dos telespectadores, internautas, pessoas que nos acompanham aqui no programa. Vamos lá, Ariane Soares? Vamos, o Herbert Passos mandou sua pergunta pelo WhatsApp agora, ele é presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista. Arthur, como você vê a perspectiva de fusões de sindicatos e principalmente de centrais? Herbert, um grande abraço a você. Herbert, eu acho o seguinte, que o movimento sindical precisa realmente fazer essa discussão de fusões. Eu acho que nós temos muitos sindicatos, né, certo, que tem, às vezes, representação de 3, 4, 5 categorias dentro da mesma empresa. Eu acho que essas fusões poderiam fortalecer o movimento sindical. Eu sempre defendi que a questão das fusões são fundamentais para o fortalecimento das ações das entidades sindicais. E aí, esse companheiro do setor químico, né, é um exemplo, né? Por exemplo, nós temos na alimentação alguns setores que têm uma parte que é química, por quê? Porque fabrica, né, o álcool e aí dentro da mesma empresa fabrica açúcar também, né? Aí tem algumas questões, nós temos um acordo, e eu me orgulho muito disso, que eu fiz parte inclusive, né, dessa discussão. Nós temos um entendimento com a categoria química e alimentação de que não há conflito nisso. A gente sempre realmente chega a um consenso, tá? Então aqui está fabricando só açúcar, então é alimentação. Aqui está fabricando açúcar e álcool, mas a preponderância, a atividade maior é açúcar, então é alimentação. Mas aqui está fabricando açúcar e álcool, mas a preponderância, a maior parte se fabrica álcool. É evidente que aí nós temos que entender que é químico. E esse entendimento nós sempre mantivemos, mas eu acho que nós podemos avançar mais, fazer essa discussão para que haja fusão. Não só realmente fusões entre categorias diferentes, às vezes entre a mesma categoria, a mesma representação. Sim. Você tem um sindicato, às vezes, muito pequeno, que não tem realmente um número de trabalhadores muito elevado, e aí você tem um outro que não está muito distante, que também precisa de maiores recursos, de você ter uma representação maior. Eu acho que a fusão ela pode realmente vir em benefício da organização sindical e da luta sindical, que é o mais importante, em benefício dos seus representados. Perfeito, porque às vezes, uma vez eu estive em Antonina, no Paraná,
E Antonina foi o principal porto do Sul antes de Paranaguá. Eu estava andando na cidadezinha lá e vi muitas sedes de sindicato desativadas, de portuários, estivadores, de conferências, de portos, etc, etc. Ou seja, tinha virado, a cidade tinha se esvaziado. Então, se uma cidade tinha, sei lá, 15 fábricas têxteis, ficou uma só pequena, o sindicato vira uma subsede do sindicato maior. Qual é o problema? Nenhum. Há que se discutir isso, né? Claro, e otimizar os recursos também, né, Arthur? Sem dúvida, porque se você acaba realmente fazendo uma fusão, né, isso também acaba fortalecendo, né, a representação e, ao mesmo tempo, o próprio trabalhador se sente também com a sua representação mais fortalecida. E isso acaba realmente ganhando tanto o movimento sindical como os seus representados, que passam também a ter realmente uma representação mais forte, com melhores condições estruturais, né, certo? E isso é fundamental. Se você tem uma estrutura maior, você consegue realmente fazer uma luta maior e você pode fazer, inclusive, uma luta mais ampla, né, no sentido da representação. Arthur Bueno de Camargo, eu hoje participei o dia inteiro de um seminário nos metalúrgicos de Guarulhos, região, sobre a reforma trabalhista. Lá falou sobre a questão jurídica o doutor Marcílio Penacchione. E ele chamou atenção, no bom sentido, sobre mudança na Justiça do Trabalho, porque a reforma também é lesiva à Justiça do Trabalho. Eu queria saber se o Fórum Sindical dos Trabalhadores tem feito contatos com a ANAMATRA, com as AMATRAs, com outras entidades do Judiciário, no sentido de debater com os juízes, debater com os integrantes do Judiciário, de que modo nós conjuntamente podemos enfrentar os efeitos nefastos da reforma. Sem dúvida, Francisco. Eu acho que a sua observação é importante, a sua pergunta é fantástica. É importante dizer que o Fórum Sindical dos Trabalhadores estará, inclusive, convidando todas as centrais sindicais para vir junto com a gente nesta luta de resistência e, ao mesmo tempo, vamos estar convidando também juízes, principalmente da primeira e segunda instância, para que eles possam estar participando conosco dessa programação que nós estamos fazendo no Estado. E tem uma coisa, Francisco, que eu acho que é importante deixar claro, essa questão de que foi muito usado, né, durante o debate dessa reforma, né, do pouco debate, né, dessa reforma, de que precisava fazer essa reforma para que houvesse uma redução de processo da Justiça do Trabalho. Ao contrário, essa reforma vai trazer muito mais processo na Justiça do Trabalho, né? Vai trazer mais ações na Justiça do Trabalho, vai causar mais acidente do trabalho, porque ela precariza as condições de trabalho, né? Isso vai ter um custo maior para a Previdência Social, né? Então tem consequências realmente de todas as formas que vai trazer essa reforma trabalhista. E por isso que nós queremos fazer essa discussão com a representação, inclusive judiciário. Eu acho que é importante, a Anfip também, né? Nós vamos estar chamando, o Ministério Público, eu acho que não pode ficar fora dessa discussão, não é verdade? E é fundamental, né, que a gente possa, inclusive, fazer uma discussão mais aprofundada na questão do judiciário, mais especificamente da parte trabalhista. Porque também tem problema e tem que ser mudado, Não dá mais para você ficar com a Justiça do Trabalho como está hoje. Quer dizer, você veja só, Francisco, vamos dar um exemplo. Você tem uma empresa com 500 trabalhadores. O trabalhador hoje da empresa privada, ele só vai entrar com uma ação para cobrar os seus direitos quando ele realmente for demitido da empresa. Enquanto ele estiver empregado, ele não vai fazer, porque ele corre o risco de ser demitido. A gente sabe disso, certo? Aí o que ocorre? Ocorre que de 500 trabalhadores, vamos dizer que 20% vão cobrar esses direitos de vocês. Direitos que são deles, líquido e certo, né? E aí você chega na primeira instância, muitas vezes o trabalhador é até forçado pela circunstância de fazer um acordo, muitas vezes, com 20%, 30% do que ele tem direito. Então, se torna conveniente o empresário mal pagador. Isso também tem que ser revisto na questão, principalmente trabalhista, do judiciário da parte trabalhista. E isso é uma das questões que o movimento sindical não pode ficar fora dessa discussão. Perfeito, perfeito. Arthur, eu citei Brasília, quero mostrar aqui um panfletinho aqui do nosso programa,
Programa em Brasília, toda terça das 18 às 19 horas na TV com o DF, canal 12 da NET. Assista também pelo site www.tvcomunitariadf.com. É das 18 às 19 horas. Um abraço ao Paulo Miranda e a todos os companheiros lá da TV Comunitária de Brasília, do Distrito Federal. Arthur, com as centrais sindicais, nós falamos aqui do fórum e a gente não falou da relação que o fórum tem com as centrais e de que modo que essa luta de resistência à reforma trabalhista, aos seus malefícios, de que modo isso pode ser encaminhado com as centrais sindicais. Olha, Francisco, você sabe que o nosso relacionamento do fórum com as centrais sindicais é o melhor possível. Nós temos o maior respeito por todas as centrais, certo? E nós não discutimos dentro do fórum, certo? Tal central atua desta forma ou daquela forma, está certo ou errado. Essa é uma questão das centrais. O fórum é eclético. O fórum é eclético. Nós temos lá representantes dentro do fórum de todas as centrais, né? Então nós trabalhamos realmente muito bem e respeitamos todas as centrais. Agora, o que nós temos buscado e vamos estar intensificando mais essa busca de podermos fazer um trabalho juntos. Eu acho que o fórum pode ser uma organização que pode somar com as centrais sindicais e fazer a luta de classe. Eu tenho dito isso por onde eu tenho andado, Franzino, de que nós temos que retomar a luta de classe. Por quê? Porque eu acho que nós, enquanto dirigentes sindicais, somos muito bons para defender a nossa categoria, cada um na sua categoria. Sim. A gente fala cada um no seu quadrado, né? Certo? Somos bons nisso, defendemos, fazemos negociação, mas quando nós temos que fazer uma luta de classe, muitas vezes a luta de classe exige que você até adie qualquer coisa específica da sua categoria, para que lá na frente você possa ganhar isso de uma forma mais ampla, né? E aí você tem conquista sustentável. Sim, sim. Né? E eu queria dar um exemplo aqui, é uma opinião muito particular minha, eu sei que pode ter muitos que podem discordar. Eu sempre defendi o seguinte: nós temos que crescer amplamente, temos que crescer de forma realmente ampla, para que ela tenha sustentação nesse crescimento. Nós podemos pegar o caso do ABC. Ninguém pode negar que o ABC sempre foi o berço do movimento sindical. Isso é inegável isso, certo? O que aconteceu? O ABC teve conquistas fundamentais, cresceu de uma forma realmente, assim, muito admirável. Eu sempre admirei as conquistas que obtiveram dentro do ABC, mas ele cresceu ao redor dele. No nosso país, o movimento sindical não teve o mesmo crescimento de conquista. Chegou um determinado momento que a representação dos trabalhadores foi ameaçada. Ou realmente flexibiliza aqui, ou nós vamos mudar aqui do ABC. Sim, sim. Esse é um problema sério e que ocorre em todo o nosso país. Aí, se houvesse contrato coletivo nacional, evitaria. Exatamente, seria um crescimento sustentável. Sim. Por quê? Porque aí você tinha a garantia do crescimento horizontal. Perfeito. Isso eu acho que eu estou dando esse exemplo, é uma opinião muito particular minha, eu sei que pode ter muitos que estão aqui nos assistindo e discordar. Eu acho que esse é o processo democrático mesmo. Claro. Mas é uma opinião que eu sempre tive. Eu acho que é um exemplo que nós tivemos e que nós não podemos mais permitir o crescimento isolado. O crescimento isolado não tem sustentação. Por isso que eu defendo muito a luta ampla. Não, independentemente de ideologia, mas acima de qualquer diferença entre as representações, os dirigentes sindicais, tem que estar realmente o interesse de defender as causas da classe trabalhadora. Perfeito, perfeito. Arthur, muito obrigado. Nós temos um intervalo agora que é o Arquivo Sindical. Lá na agência temos lá centenas de audiovisuais e a gente busca, né, lá nos arquivos, e é um material de 2012. Foi uma fala sobre seminário de comunicação da CONTE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. O papel da imprensa sindical na luta pela democratização da mídia. Vamos lá ver, Edu? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino
A CONTE realizou nos dias 31 de maio e 1º de junho, em São Paulo, o seminário Comunicação com o tema O papel da imprensa sindical e a luta pela democratização da comunicação. Porque nós temos uma compreensão de que a comunicação sindical ela tem que atender a 2 eixos. Um primeiro eixo são as questões específicas dos ramos, das categorias, no nosso caso dos trabalhadores em educação do setor privado, são as questões específicas. Mas nós entendemos também que o nosso papel vai além. E uma bandeira fundamental é a bandeira da democratização dos meios de comunicação. Então, nós estamos empenhados em também aprovar nesse seminário uma moção de apoio à luta por um marco regulatório da comunicação do Brasil. Sair daquele formal, né, do jornal, da comunicação impressa, para outras formas de comunicação, né? Das redes sociais, dos blogs, dos fóruns. Hoje, eu mesma aprendi a questão da facilidade do celular. Realmente, o celular hoje é um mini computador que eu tenho em mãos, que eu posso gravar, eu posso filmar, eu posso fotografar. Isso é, para a gente que é sindicalista, não da área de comunicação, nós não somos profissionais de educação, nós somos professores, é de extrema importância ter essas informações. A campanha por um novo marco regulatório, ela significa a democratização da comunicação no país, ela significa a verdadeira liberdade de expressão para todos e não apenas para alguns. Por isso o movimento sindical deve se dedicar com tanto afinco a essa campanha. Aliás, é um desafio, né, do movimento sindical, que é articular os profissionais da imprensa sindical. Nós, jornalistas da imprensa sindical, não temos tempo de nos reunir, não temos tempo de conversar, de nos conhecermos melhor e de trocar experiência. No passado, nós fazíamos aqui em São Paulo, junto com a USP, os encontros de comunicação sindical e produzíamos o catálogo da imprensa sindical, e naquela época era fundamental ter o número do fax para passar os materiais por fax. Nós não temos mais. Por exemplo, quem é o jornalista do Sindicato dos Bancários de São Paulo? Quem é o jornalista com quem eu me relaciono da POSP? Quem é o jornalista do Sindicato dos Químicos de Campinas? Quer dizer, a gente não tem esse contato entre nós, e aí as direções sindicais precisam propiciar condições para a gente retomar os encontros da imprensa sindical, porque isso vai permitir um conhecimento e um entrosamento melhor entre nós. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem. Obrigado, Edu, pelo vídeo. Eu lembrei, foi aqui na Praça da República, num hotel, que houve esse debate. Nem lembro que o gaúcho, o Leonardo Severo, tinha participado. Um abraço ao Léo, amigo do peito. Nós temos agora mais uma pergunta, rapidamente, Ariane, porque estamos caminhando para finalmente do nosso repórter sindical de hoje. Vamos encerrar com a pergunta do Robson Gilgazola, que sempre participa com a gente. Ele é jornalista da FEComerciários. Arthur, no pós-reforma, o que muda no momento de os sindicalistas iniciarem suas rodadas das campanhas salariais? Vão precisar de mais suporte jurídico? Primeiro eu quero aqui cumprimentar o meu grande amigo, Robson, certo? Lá da FEComerciário, e o Mota, né? O nosso grande companheiro, que é o presidente, né? Robson, eu vejo a questão seguinte, sem dúvida, eu acho que cada vez mais nós temos que estar nos estruturando para podermos realmente estar dando cobertura nas negociações coletivas, seja na parte jurídica e na parte de comunicação, é fundamental, né? Eu sempre falo que o movimento sindical trabalha muito, trabalha bastante e divulga pouco, né? Eu acho que a questão da divulgação, porque a divulgação é que faz realmente a diferença da conscientização, da valorização daquele trabalho que está sendo desenvolvido, né? Então, Robson, eu não tenho nenhuma dúvida que sempre nós temos que estar melhorando tanto a estrutura jurídica quanto também de comunicação. E aí, uma das questões que eu sempre tenho debatido, que o movimento sindical precisa investir mais na formação de assessoria dentro das suas entidades sindicais, né? Nós investimos muito pouco nessa área, né? E aí fica uma falha muitas vezes, porque uma coisa é você ter uma assessoria jurídica especificamente para defender simplesmente os direitos.
Outra coisa é você ter assessoria para defender os direitos dentro da entidade sindical, né? Isso é diferente, Franzini, porque quando você vai para dentro de uma entidade sindical, você tem a responsabilidade de defender os direitos dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, fazer com que aquele trabalho seja agregado à entidade sindical para que os trabalhadores valorizem a entidade e consigam entender, através da divulgação, de que foi a entidade sindical que proporcionou a busca desse direito através do seu advogado junto à Justiça do Trabalho. Arthur, muito rapidamente, dia 21 de agosto tem uma data agendada do Fórum Sindical dos Trabalhadores. O que é exatamente? No dia 22 de agosto, nós vamos estar fazendo o lançamento da nossa grande campanha de resistência à aplicação dessa reforma trabalhista, onde nós vamos estar indo visitar todos os estados do nosso país, os 26 estados, e nós queremos fazer uma grande campanha nesse sentido. E já temos também programado para o dia 8 de novembro, quando nós já tivermos percorrido todos os estados e montados núcleos nos estados para dar continuidade nesse trabalho, nós queremos fazer no dia 8 de novembro um grande encontro em Brasília, onde nós queremos já estar, inclusive, com um número de assinaturas eficiente para nós podermos, inclusive, apresentar um projeto de iniciativa popular contrapondo cada ponto dessa reforma trabalhista que prejudica a classe trabalhadora. Obrigado, Arthur. Eu agradeço muitíssimo a sua presença, a sua participação no nosso programa. Parabenizar o Fórum pelo trabalho, a CNTA pelo trabalho nacional que faz com regularidade, sempre perto da base, defendendo os trabalhadores, fazendo as negociações, denunciando às vezes abusos que acontecem nos frigoríficos, nas empresas do setor, e pedir que o pessoal da assessoria nos avise dessas datas para que a gente possa repercutir também lá pela agência sindical na nossa rede. Então, muito obrigado mais uma vez. E a todos e a todas que nos acompanham, nos acompanharam, um forte abraço. Um abraço a você que é guarulhense, estará com a gente no sábado. Você que é brasiliense, na terça-feira, no canal 12 da NET. E quinta-feira que vem estaremos aqui com um novo programa da série Sindicalismo Pós-Reforma, aqui na TV Agência Sindical, nos estúdios da ACESP. Obrigado a todos e a todas, um forte abraço, até lá. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.